Essa noite, amém? Eleva o teu pensamento ao Senhor, Ele é o motivo de estarmos aqui, amém? É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Pai, nos alegramos profundamente, meu Deus, com a mensagem ministrada através da dança nessa noite. Meu Pai, nesse momento nós iremos meditar na Tua Palavra. Nós não estamos aqui de maneira alguma para desperdiçar esse momento. Nós não estamos aqui, meu Pai amado, por falta de opção, mas porque marcamos o encontro com o Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós queremos viver, ó meu Pai amado, a transformação por meio da Tua Palavra. Que tudo aquilo, meu Deus amado, que nos retira da Tua presença, tudo aquilo que rouba, meu Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós, seja completamente anulado. E a Tua Palavra possa produzir, ó meu Pai amado, o confronto necessário, meu Pai amado, para a melhor posição. Que a Tua Palavra, ela possa, meu Pai amado, nos impactar, de maneira, meu Pai amado, que sejamos transformados em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia. Evangelho escrito por Marcos, amém? Capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10. Amados, a nossa vida cristã, ela vai muito além daquilo que nós temos vivido. Infelizmente, nos foi apresentado um evangelho falso, um evangelho raso, e muitos são aqueles que abraçam esse evangelho. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Obrigado. Amém? Aleluia. E esse evangelho raso, ele tem sido apresentado, e não poucas pessoas têm abraçado esse evangelho raso. Nós não vemos a transformação física, intelectual, amém? A transformação daquele Cristo na vida do ser humano. Marcos, capítulo número 10, amém? A partir do versículo número 21, amém? Está todo mundo bem, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, para a ordem e decência da casa do Senhor, nós não hesitaremos de chamar a atenção. Esse lugar aqui não é outro senão a casa de Deus. Se eu quero conversar, se eu quero ficar tendo uma conversa paralela, amém? Aqui não é o lugar. Independente se é criança, adolescente, adulto, aqui não é o lugar. Amém? Nós queremos construir um altar ao Senhor. Por isso nós vamos colocar a condição de regras. E eu peço aos diáconos, não hesita de chamar a atenção. Amém? Não hesita de chamar a atenção. Às vezes nós não temos o bom tratado em casa. Amém? Mas aqui nós seremos moldados pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém, pessoal? Marcos, capítulo número 10. Amém? E esse conhecer Jesus, ele vai trazer algumas fases na minha vida. E é impossível que aquele que vivencia esse encontro com Cristo, ele permaneça da mesma forma. Observe, Marcos capítulo número 10, versículo 21 e 22. Jesus, olhando para o jovem, sentiu profundo afeto por ele. Ele disse, olha, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e entrega aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me, tomando a sua cruz. 22. Mas ele ficou profundamente triste ao ouvir essas palavras. Sentiu-se pesaroso, porque possuía muitas propriedades. Toma o teu assento. Aleluia. Amém? Amados, esse texto, ele nos traz a grande realidade da crucificação do meu eu. Amém? Amados, o evangelho que nos é apresentado hoje, tudo me é lícito e tudo eu posso, amém?
não é um evangelho que nós podemos ou devemos abraçar. O evangelho que nós devemos abraçar é o evangelho onde o meu eu, ele é crucificado para a vida com o Senhor. Amém, gente? Porém, essa palavra não é uma palavra usual, não é uma palavra tranquila, não é uma palavra que eu vou entrar no mistério, não é uma palavra que eu vou aplaudir, porque é uma palavra que traz um peso por sobre a minha vida. E sem esse peso, sem essa transformação, eu estarei me iludindo em uma vida comum. Deixa projetado para nós, Gálatas capítulo 2, versículo 20. O tema central do Evangelho é a cruz. E a cruz, para mim e para você, ela não é opcional. Amém ou não? Ela não é opcional. Mas em muitos lugares que talvez você vá e talvez eu possa ir, isso não vai ser requerido da minha vida, porque eu venho do jeito que eu estou e eu permaneço como eu venho. E a vida com Jesus, ela não é assim. A vida com Jesus, ela vai trazer em primeiro aspecto a subtração na minha vida. A subtração das minhas vontades, a subtração do meu querer, a subtração da centralidade do meu eu. E o segundo aspecto vai começar a me levar a uma conformação com Cristo. Logo, eu não irei desejar aquilo que a terra ela me oferece. Eu irei desejar aquilo que o meu Pai, aquilo que Deus, Ele tem para mim. Amém? E talvez aquilo que Deus Ele tem para mim não é esplêndido como a terra mostra. Amém? Talvez não é esplêndido como a terra mostra. E aquilo que Deus Ele vai me oferecer é desse mesmo tratado. Pega, vende tudo que você tem e reparta aos pobres. E aí começamos a pensar, poxa, mas eu lutei tanto para poder conquistar isso. Eu desejo tanto isso. Amém? Observe o texto. Amém? Já estou crucificado com Cristo. Amém? E quando eu estou crucificado com Cristo, não me é dificultoso, não tem dificuldade, não é dificultoso, amém? Carregar a cada dia a minha cruz. Amém ou não, pessoal? Glória a Deus. Amém? Versículo 38 de Marcos 8. Versículo 38. Diz o seguinte. Amém? Marcos, amém? Capítulo 10, versículo 38. E Jesus lhe disse: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou ser batizado com um batismo com o qual eu sou batizado? Em vários momentos, não existe um alinhamento dessa palavra na nossa vida. Estamos desejando tanto entretenimento, estamos desejando tanto uma vida comum, e aonde que fica as marcas de Deus na nossa vida? Logo, quando eu conheço a Jesus, aquele que roubava, ele não rouba mais, aquele que assassinava, já não mata mais, aquele que fornicava, já não fornica mais, e ele já não começa a se assemelhar a esse tempo, e ele começa a se assemelhar ao senhorio de Cristo Jesus. Muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de vestir. O que está acontecendo? Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E sem essa transformação, de maneira alguma nós iremos ver ou viver Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Amém? Com base nesse texto, amém? Eu quero afirmar para você, independente de quanto tempo você tem que frequenta uma igreja, amém? Talvez você se acostumou com esse lugar,
se acostumou. Eu acostumei em ir à igreja e não ser a igreja. Eu acostumei com essas canções, mas eu não adoro. Amém? 1 Coríntios 1,18. O Senhor, Ele tem poder para transformar a nossa vida. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém, querido? Então, a palavra do Senhor, a palavra da cruz, amém? Para nós é transformador. Então, talvez você se acostumou e já não vive mais a ação de Deus por sobre a sua vida. Permita que o Senhor, Ele venha agir na sua vida. Amém ou não? Ok? Amém? Aquele jovem rico, ele teve dificuldade de viver esse processo. Logo, ele se perdeu. E talvez alguns de nós aqui nos perdemos no meio da caminhada. Não temos Cristo como centro da nossa vida. Permanecemos de uma maneira habituada, acostumada. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e segue-me, esse não pode ser o meu discípulo. Amém? Então, quando eu tomo a cruz de uma maneira real e diária, eu estou crucificando o meu eu. E eu gostaria que você respondesse para o Espírito Santo. Amém? O que você está crucificando? Amém? O que você está crucificando? Comece a pensar. Amém? Será que eu estou tomando a cruz? Será que eu estou contestando a existência do meu eu? Será que eu estou confrontando a minha estrutura carnal, maligna, diabólica? Amém ou não, querido? Olha, mas é pesado isso. Maligna, diabólica, sim. Porque no momento que eu estou ofendendo a palavra de Deus com o meu comportamento, eu me torno um maligno. Amém? E a palavra para mim e para você, ela é de uma maneira diferente. Ela é de uma maneira diferente. E eu preciso abraçar a palavra. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus, ele diz algo para aquele jovem. Amém? A si mesmo se negue. Amém? Marcos, capítulo 8, versículo 34. 8:34. Amém? O Senhor, ele coloca a primeira questão para aquele jovem e para mim e para você. A condição de nos negar. Será que você de fato tem negado as suas vontades, o seu querer, e desejando a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Quando eu estou a mim mesmo me negando, eu estou contestando a existência do meu eu. Será que o seu eu, ele ainda não é central na sua vida? Os seus projetos, as suas vontades, o senhorio de Cristo Jesus por sobre a vida do cristão, ele retira o eu e ele coloca Cristo. Amém? Cristo, ele é evidenciado na sua vida, meu irmão. Ele é evidenciado. Os seus atos, as suas ações apresentam a Jesus, sim ou não, meu irmão? Pensa nisso. Pensa nisso. E não se iluda, mas contesta a condição do seu eu. Se eu ainda falo palavrão, se eu ainda tenho um comportamento carnal, se não tem uma distinção do justo, do ímpio, do trigo, do joio, eu estou me enganando.
e com passos largos eu estou caminhando para o inferno. E eu não posso permitir que isso venha perseverar por sobre a minha vida. Primeiro ponto, contesta a existência do seu eu. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus, ele viveria a vida que você vive? Não, mas ele é o Filho de Deus. Para de atenuar. Jesus, ele viveria a vida que você vive. Será que você não consegue contestar, lutar contra as suas vontades, a preguiça, a inércia, a sonolência, a vida espiritual rasa? Amém? A frequência de oração, a frequência na meditação da palavra, aquela transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Amém, querido? A palavra do Senhor, ela fala de uma maneira clara: do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que está fluindo da minha vida? Devassidão, sujeira, contaminação. O que está fluindo da minha vida? Eu não posso me iludir. Não é o tempo de celebração, é o tempo de quebrantamento, é o tempo de renúncia do meu eu. Jovens com pés ligeiros para uma vida pecaminosa. Aonde que está a devoção? Aonde que vai se levantar os Elias, os Eliseus desse tempo? Se quando volta os olhos para os adultos, o marasmo espiritual ele impera. O marasmo espiritual ele impera. Não encanta, não chama atenção, não leva a olhar e dizer: olha, eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano, um santo homem de Deus, uma santa mulher do Senhor. Marcos capítulo 15, versículo 30. Esse é o ponto que eu não posso ouvir a voz do povo ou a voz do mundo. O que a palavra ela fala? Ah, se tu és mesmo filho de Deus, salva a ti mesmo e desce. Jesus, ele não ouviu. Ele permaneceu na cruz, por mim e por você. Ele permaneceu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Será que no hoje, será que no agora, eu e você, podemos nessa noite deixar a condição que o Espírito Santo, ele venha para subjugar a minha carne fraca e me livrar de toda espécie de tentação que o inimigo, de uma maneira muito sagaz, vem para me rodear. E aí, querido, o que você vai fazer? Primeiro aspecto, amém? Hebreus 12, 4. Muitas pessoas elas querem o banho-maria. Muitas pessoas elas querem as coisas do jeito dela. Mas a palavra ela é de uma maneira muito diferente. Eu posso vencer o pecado. Eu posso vencer a tentação. Posso. Isso é, se eu resistir até o sangue, combatendo o pecado. Amém? Resistindo, permanecendo, resistindo até o sangue. Não, eu não vou sujar os meus lábios com uma palavra suja, eu não vou sujar os meus olhos com esse tipo de programa, eu não vou sujar os meus ouvidos, o meu corpo com esse tipo de contato. Eu vou resistir. É melhor eu permanecer sozinho do que mal acompanhado. É melhor eu permanecer no meu quarto de joelhos, em oração, diferente daquilo que talvez venha para atrapalhar a minha comunhão com Deus. Resista até o sangue, meu irmão. Não se torne comum, se torne um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Amém ou não amém? Aonde que as pessoas elas batam na sua porta, não para te pedir pão, não para poder te pedir alguma coisa, mas para te pedir oração. Ora por mim, eu quero conhecer o Deus da sua vida. Ora por mim, me ajuda em oração, me ajuda em oração.
Mas isso vai acontecer se eu estou resistindo até o sangue, a condição do pecado, a condição da mornidão espiritual. Amém ou não, querido? Está tranquilo? Você consegue entender isso? Amém, meu irmão? Marcos capítulo 8, versículo 34. O Senhor, Ele evoca em nós um comportamento de seguir. Seguir. Amém? É um estado contínuo, não há pausa, não há férias, não há tempo de divagar, mas de seguir. Consegue entender isso, sim ou não? Seguir a Cristo de segunda a segunda. Amém? Jesus, Ele viveria a vida que eu vivo. Jesus, Ele trataria as pessoas da maneira como eu trato. Jesus, Ele perdoaria da forma como eu perdoo. Nota que talvez estamos estacionando, estamos parando no meio do caminho, e não está tendo uma continuidade em seguir a Jesus. Aquele que segue a Jesus, ele é transformado. Amém ou não? Saulo, ele era perseguidor, mas no momento que ele conheceu a Cristo, ele passou a ser Paulo, o perseguido. A vida teve uma transformação. E talvez a minha vida, ela não está tendo uma mudança, não está tendo uma mudança na condição da minha programação, na condição das minhas preferências, na condição dos meus desejos. João 14, 6, e disse-lhe Jesus: eu sou a verdade e a vida. Amém? Não existe um guru diante dos meus olhos, não existe uma outra pessoa diante dos meus olhos, existe Jesus. E eu estou seguindo Ele. Se Jesus, Ele curou o enfermo, eu vou curar o enfermo. Se Jesus, Ele libertou, eu vou libertar. Porque eu não quero outra coisa, senão de uma maneira clara e sincera, seguir a Jesus. Talvez você se decepcionou no meio do caminho, irmão. Talvez você não viveu o discipulado de uma maneira real. E essa é a razão do sentido raso espiritual que talvez você esteja vivendo. Talvez os seus olhos estejam voltados para os milagres. E o maior milagre que Jesus, Ele quer ver na nossa vida é a marca dos cravos e da coroa de espinho. Uma pessoa que de fato está seguindo a Jesus. Se o primeiro prego é o prego da negação, a mão esquerda ela está presa. Se o segundo prego é o prego de seguir, a mão direita também está crucificada. Consegue entender isso, querido? Então, em nome de Jesus, não se torne esse vexame ou essa vergonha espiritual de uma pessoa que estacionou na fé e não revela pela sua vida que Jesus é o Senhor da sua vida. Amém ou não? Caminhe de uma maneira real, aonde Jesus, Ele seja conhecido por meio daquilo que você é, em nome de Jesus. Amém? Salmos capítulo 86, versículo 11. O salmista, ele diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho. 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha que profundo isso. Eu não andarei segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu penso, mas eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém? O salmista, em um tempo antes de Jesus, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Tem alguém aqui nessa noite
que deseja fazer uma mudança real na sua caminhada e andar na verdade do Senhor, não dando prejuízo, não ofendendo as pessoas, não passando os outros para trás, mas de uma maneira sincera, vivendo a verdade. Amém ou não? Unindo o coração ao temor ao nome do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas unindo o coração a um temor ao Senhor. Um Deus santo, ele não se relaciona com um pecador. Um Deus santo, ele se relaciona com uma pessoa redimida, lavada no sangue do Cordeiro. E essa confissão, ela se torna diária na vida dessa pessoa que está seguindo a Jesus. Amém ou não? Quando eu sigo a Jesus, eu vou caminhar de uma forma diferente. Os meus lábios não têm uma palavra de murmuração. Os meus lábios têm uma palavra de vida. Eu não falo dos outros, fulano, beltrano, teutrano, quadritlano, não. Eu não faço fofocalizando gospel. Amém? Eu começo a falar de Jesus. Em todos os encontros que eu tenho, eu torno evidente a pessoa de Jesus, porque eu estou seguindo Ele, e eu quero ter vida com Ele, em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, a cruz, ela não é opcional. Ou você carrega, ou não carrega. Você está carregando a cruz. Amém? Você está carregando a cruz. Aleluia. Amém? Essa caminhada para a cruz é um caminho que poucos fazem. Isaías 35:8. O caminho da cruz, ele é evitado. Amém? O caminho da cruz é um caminho evitado. O imundo não passará por ele. Até os loucos, amém, não errarão. Porque não é algo usual. Muitos que são formados em Babilônia, o que eles querem? Prosperar, enriquecer, se estabilizar. Eles querem algo diferente que Cristo tem para a vida. Amém? E eles de fato irão errar. Aquele que carrega a cruz, ele é o eco da voz do Senhor no tempo presente. Fala algo que não é usual, fala algo que não é comum. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Quando eu estou carregando uma cruz, eu começo a refletir a imagem do Senhor. Agora se pergunte, se você, amém? Se você está, procura para mim, Senhor, amém? E nós com a face descoberta, refletimos como um espelho a imagem do Senhor, amém? Querido, se pergunte o que eu estou refletindo, o que eu estou refletindo? Será que a imagem do Senhor, o meu tratado com os da minha casa, o meu tratado no ambiente de trabalho, o meu tratado no ambiente estudantil, eu estou refletindo, amém, a imagem do Senhor? Amém? Eu sou um testemunho de Cristo ou eu sou um testemunho? Amém? Eu sou um testemunho de Cristo ou eu sou um testemunho? Amém? Eu canto música secular, não tem problema, não me contamina, o meu gosto ele é eclético, amém? No céu vai ter um espaço para os ecléticos, lógico que não terá. O céu é para os santos, o céu é para aqueles que não apagaram a sua lamparina, amém, querido? 1 João capítulo 2, versículo 6, 1 João 2,6,
Amém? Olha aí, pessoal. Aquele que diz que está nele, Cristo, ele deve o quê? Andar como ele andou. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu não tenho uma palavra de morte. O Senhor, Ele pode mudar a tua vida, Ele mudou a minha. E eu não sou uma exceção. Você também pode ser mudado e transformado, se você abrir o seu coração para Jesus. Amém? Aquele que diz que nele está, deve andar como ele andou. Você está andando como Jesus, meu irmão? Amém? Nós podemos finalizar aqui. Você está andando como Jesus. Amém? O Senhor, Ele muda a nossa vida, irmãos. Ele traz uma transformação que nenhum espaço terapêutico faz. E talvez é isso que falta para você. Ter esse encontro sincero com Jesus. E começar a caminhar, não da forma como você está caminhando, mas caminhar como Cristo andou. E aí naquelas situações da vida, você fecha os olhos, faz uma breve reflexão, o que Jesus ele faria nessa hora. Ele iria discutir, ele iria brigar, o que Jesus ele faria. E você começa a trazer a natureza divina para a sua vida, irmãos. Lucas 23, 26, uma pessoa ocular no meio da caminhada, Simão Cirineu, ele estava no lugar certo e na hora certa. E ele vivenciou algo que mudou a vida dele. Ele ajudou a Jesus a carregar a cruz. E às vezes eu e você não estamos no lugar aonde que Deus ele deseja. Consegue entender isso? Às vezes nós não estamos no lugar aonde que Deus deseja. Quando Deus precisou de você, aonde que você estava? Amém? Quando o nosso coração ele se volta para as coisas desse tempo, nós nos perdemos no meio da caminhada. Filipenses 2:5, exista em vocês, haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo por Ele e para Ele. Amém? Eu vivo por Ele e para Ele. Querido, se o seu coração ele se perdeu, se volta a Jesus hoje. Não deixa para amanhã. Não deixe para amanhã. Por tão pouca coisa, nós nos perdemos espiritualmente falando. Deixamos de vigiar, deixamos de fazer prontidão, deixamos de fazer resistência, e o inimigo ele vai ganhando espaço na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 8, versículo 35 e 36. Quem perder a sua vida por amor a mim, amém? Amados, em Babilônia, nós não acostumamos em perder. Nós não estamos preparados para viver subtração. Amém? E esse momento é um momento doloroso. Doloroso. Porque eu preciso perder o controle da minha vida e passar para Jesus. Controla a vida que o Senhor tem me dado. Controla o fôlego de vida que o Senhor tem mantido. Amém? E esse momento, aonde que eu preciso perder, a maioria evita. Perder os meus prazeres, perder as minhas vontades,
mortificar a minha carne. Não, não. Eu quero sentir prazer, mas sem esse processo da perca, eu não me pareço com Jesus. Eu não me pareço com Jesus. Quando eu vivencio o processo da perca, eu estou esvaziando de mim mesmo. Eu estou esvaziando de mim mesmo. Você já se esvaziou, querido? Já? Pensa um pouquinho. Você já se esvaziou? Não existe mais o que eu quero. Não existe mais a minha vontade, as minhas preferências. Existe Cristo. Eu faço o que Ele deseja. Eu amo aquilo que Ele ama. Amém, querido? E muitas pessoas, elas não entendem isso. Porque o seu eu, ele ainda está em cena. E é necessário que você venha perder o controle da sua vida e entregar a Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, faça isso. 1 Coríntios 4,14. Não importa, amado, o quanto você vai perder aqui agora, mas o que você vai ganhar na ressurreição. Jesus, ele está voltando. E a cada vez mais, isso se torna mais claro para nós. Amém? 1 Coríntios 4,14. Amém? Não escreva essas coisas para envergonhar. Amém? Perder no aqui e agora. Não ter a razão. Não ser o alfa. Amém? Você assumir a posição de Cristo. Isso não é para te envergonhar, mas para nos admoestar como filhos amados. A cada vez mais, vivendo essa conformação com a vontade do Senhor. Está conseguindo entender sim ou não? Você está disposto a perder nessa noite? Por amor ao Senhor? Você está disposto? Ele vai colocar situações e provas diante de mim e de você, para que esse processo, ele seja realizado. Amém, amados? Glória a Deus. Então, perca nessa noite. Para finalizar, João capítulo 10, versículo 18. João 10, 18. O amor do Senhor impulsionou a Jesus a estar na cruz. E o nosso amor a Jesus vai nos impulsionar a permanecer nele. Amém? Se nós não amarmos o Senhor, nós não permaneceremos nele. Qualquer coisa vai nos tirar. Se eu amo, eu vou honrar. Se eu amo, eu vou permanecer. Se eu amo, eu vou falar dele. Amém? João capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Amém? Não foram os cravos que permaneceram Jesus ali na cruz. Foi o amor dele por mim e por você. E eu quero te chamar nessa noite a reafirmar esse seu amor ao Senhor em nome de Jesus. Talvez você fez uma pausa e essa pausa se estruturou na sua vida e você já não está servindo ao Senhor como convém. Mas nessa noite, eu quero dizer para você, João 10, 13, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. E será que estamos vivendo a força desse amor? A todo momento, nos consagrando a Ele e permanecendo nele.
e vivendo essa transformação interna e se manifestando para fora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se volte ao Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei que voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Senhor. E dá-me de beber, e dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu e tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Querido,